Bem, senhores, concluindo aqui o capítulo relacionado à administração pública, já falamos sobre administração pública direta, administração pública indireta, e agora eu vou falar com os senhores rapidamente sobre o terceiro setor, né? Esse setor de pessoas privadas que colaboram, que auxiliam a administração pública no desempenho de suas atividades. Bom, primeira coisa que nós precisamos saber é o que eu devo entender por entidades paraestatais ou terceiro setor. Então, elas são pessoas privadas, sem fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público, mas não exclusivas do Estado, recebendo um fomento, né, um incentivo do poder público, e elas não integram a administração pública em sentido formal, ok? Essa expressão ela vai abranger então as pessoas privadas que vão colaborar com o Estado, como eu falei com os senhores, em atividades não lucrativas, vão auxiliar o Estado em atividades relacionadas à educação, saúde e outras correlatas. Elas não integram a administração pública indireta, então elas não abrangem sociedade de economia mista, nem as empresas públicas, tá? Elas são pessoas privadas que exercem uma função típica de Estado, porém não exclusiva do Estado, ok? E é importante mencionar que o quê? Como essas instituições elas vão auxiliar o Estado, mas elas são pessoas de direito privado, elas vão ter algumas características que vão diferenciá-las das demais espécies, ok? Bom, vamos lá. Como características, a gente destaca aí, primeiro, o fato de serem pessoas de direito privado, tá? Segundo, elas possuem um regime jurídico híbrido, por quê? Porque vocês vão ver que apesar de elas serem entidades privadas, elas vão ter que prestar algumas contas à administração pública, já que a administração pública vai fomentar essa atividade. Elas não podem possuir fins lucrativos, por quê? Porque se tivessem fins lucrativos, nós estaríamos tratando do segundo setor, tá? Elas não integram a administração pública, nem direta, nem indireta. Elas vão receber uma qualificação jurídica especial de acordo com os requisitos legais. Aí nós vamos ter as OS, as OCIPs, mas será um assunto para uma outra aula, ok? Essa parceria é feita por meio de um contrato de gestão, um termo de parceria ou alguma outra entidade filantrópica. As pessoas que trabalham nas entidades paraestatais, nesse terceiro setor, elas são regidas pelas regras de direito privado e não regras de direito público, ok? Com a extinção dessa parceria, o que vai ter? Vai ter o fim da parceria apenas, mas não há extinção da pessoa jurídica de direito privado. Ela vai continuar a exercer suas atividades normalmente, ok? E aí, para terminar, como essas entidades paraestatais elas vão receber recursos públicos muitas vezes, então elas têm que se submeter a um controle do Tribunal de Contas, ok? Bem rapidinho, de uma forma bem assodada mesmo, essas são as principais características aí dessas entidades aí, dessas paraestatais, dessas empresas, dessas pessoas que compõem aí o terceiro setor e vão auxiliar o Estado na realização de suas atividades, ok? Bom, como sempre, né, aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre direito administrativo, nossa obra está disponível no site www.livrosjuridicosbsb.com.br, ok? E aí, tenho que destacar também os colegas aí que nos auxiliaram escrevendo essa obra. O doutor Adib, da OAB, doutor Amarildo, André Nakamura, o Christian Pagliuzzi, Daniel Pagliuzzi, Eugênia Marola, o José Carlos de Oliveira, professor da Unesp de Franca, doutora Júlia Plenamente Silva, o meu amigo o Rodrigo Ramos de Oliveira, e o do colega também, professor no IESB, doutor Rui Magalhães Citeri.